9h53. Você ouvinte já ouviu falar sobre economia circular? Tem alguma referência de reaproveitamento de materiais? É por aí, viu? Uma conciliação aí de fatores, pensando em crescimento econômico, em sustentabilidade, também em bem-estar social. Essa temática está muito em evidência, Felipe, diante da necessidade, né? Pois é. Consumimos, produzimos muito e temos que dar um destino, né, a tudo que a gente produz e consome. E você sabe que a economia sustentável, ela também reflete nas mudanças climáticas. Exato, né? Então, no nosso dia a dia tudo tem ligação, tem uma ligação muito grande com tudo. E isso vem sendo um assunto relevante de discussões internacionais, como vai acontecer, inclusive, no encontro em maio, em São Paulo. Mas já para fomentar ainda mais esse assunto, o Senai tem levado esse conceito do modelo de produção e consumo mais sustentável para várias cidades, inclusive aqui da nossa região. Hoje, amanhã, acontecendo uma iniciativa na cidade de Americana, mas que se expande também para outras cidades aqui da nossa região. E vamos falar um pouco mais sobre as práticas dessa economia nos negócios. Estamos em contato com a Patrícia Roberta Storoli, que é coordenadora de relacionamento com a indústria do Senai. Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia. E a todos os ouvintes. Como a gente pode, de maneira prática, né, exemplificar a economia circular? Bom, a economia circular, ela, como você bem mencionou aí, né, é tudo que envolve a produção e o consumo. Então, práticas sustentáveis, como repensar os modelos de negócio, você reutilizar matérias-primas que são mais sustentáveis, e também reciclar, né? Então, todos esses conceitos que a gente já vem, às vezes, desde pequenininho, fazendo aquele reaproveitamento do material em casa, né? Quando a gente estava lá no prezinho, fazia o papel machê, quem lembra do papel machê, né? Então, todos esses conceitos, né, fazem parte da economia circular. Economia, produção, consumo, circular, tudo aquilo que eu posso trazer e reutilizar novamente quantas vezes for necessário. E aí vocês comentaram, né, importante, né, da extração da natureza. Então, tudo que eu possa reduzir essa extração da natureza e aumentar a vida útil do produto está ligado no conceito de economia circular. E que ações, então, são desenvolvidas para estimular esse melhor entendimento, né? Como eu já antecipei, o próprio Senai tem um modelo para que as pessoas acabem compreendendo um pouco mais. Isso, no Senai a gente já tem várias parcerias com grandes empresas, por exemplo, a Gerdau, ela recolhe todo o nosso material de cavaco de alumínio, aço, né, das nossas 90 escolas espalhadas pelo estado de São Paulo, para a produção depois de matéria-prima para o consumo, né, para o mercado. Então, todas as ações, o Senai hoje trabalha com reciclagem, né, em todas as suas escolas e esferas. A gente tem feito um grande movimento de redução de utilização de papel, né, colocando mais o digital dentro das nossas instituições. E, além disso, né, todo esse movimento desse projeto que ele está percorrendo por 31 cidades do estado de São Paulo e vai terminar lá no Ibirapuera, no Fórum Mundial, né, de Economia Circular, que vai trazer mais conceitos e mais autoridades, e nós, enquanto Senai e Fiesp, estamos participando de todo esse movimento, conscientizando as pessoas, sensibilizando as pessoas do que é o tema, para que seja aplicado, né, em ações práticas, dentro das suas comunidades, escolas, empresas. Estava comentando aqui, né, que a economia circular, ela acaba tendo uma repercussão não só na própria economia, mas também na sustentabilidade, no meio ambiente. Hoje não é possível mais colocar esses conceitos como separados, né? Com certeza, sustentabilidade, a pegada de carbono, né, a descarbonização, todos são conceitos muito ligados, né, inerentes um ao outro. A gente dá um exemplo, né, da floresta, né, hoje a floresta, ela é sustentável, né, ela recolhe os nutrientes do solo e ela se refaz, né, ela se transforma.
Então, quanto mais nós formos, nossas ações práticas forem parecidas com a natureza, né, de transformar ao invés só de consumir ou extrair, isso reflete uma sustentabilidade mais duradoura. E isso está sendo ainda necessário reforçar ou já está sendo algo mais natural para os negócios? O Leandro, não sei se vocês vão chamar, o Leandro está aqui comigo, o Leandro Zanini, ele é diretor-presidente, né, de uma empresa aqui em Americana, a Multiágua, e também ele é presidente do Ciesp e daqui da Fidão, onde está acontecendo o evento. Leandro é um exemplo, né, para a gente em relação a empresas, onde ele utiliza lá na empresa dele soluções sustentáveis e de reciclagem para contribuir com o tema, contribuir com a sustentabilidade do negócio também, porque traz dinheiro isso, né? Gera renda também. Sustentabilidade gera renda. Então, não só para as empresas, como para as pessoas, comunidades que têm cooperativas, né, de reciclagem, tudo isso gera renda também. Então, a sustentabilidade, ela está ligada à economia por conta dessa questão do consumo e da produção, gerando renda também para as pessoas. Leandro, fale um pouquinho então para a gente desse impacto, né, que você percebeu a partir dessa mudança de chave aí na mentalidade do negócio. Bom dia a todos. Bom dia. Os ouvintes. Lá em 2004, quando nós fomos certificar a nossa empresa no sistema de qualidade, eles haviam muitos requisitos e tinha que ser registrado tudo em papel. Então, desde lá, a gente já desenvolveu essa mente da economia circular, que a gente chamava de sustentabilidade. Por quê? Nós fomos implantar um software que atenderia a todos os requisitos da norma, mas você não tem que imprimir papel nenhum. Tudo isso fica guardado num data center. E a partir dali, essa forma de operar a empresa, né, vem se desenvolvendo. Por exemplo, ar-condicionado. Todo mundo tem um ar-condicionado e ele tem uma mangueirinha que sai aquela água, né, da unidade, da condensadora, da evaporadora. Nós recuperamos essa água e utilizamos para fazer a limpeza do piso. Então, eu deixo de usar água potável, né, porque eu vou reservando essa água, vou fazendo um tratamento e vou depois utilizando isso. Como uma indústria química que nós temos, existem embalagens, então todas essas embalagens plásticas nós encaminhamos para reciclagem e nós utilizamos embalagens que são também feitas com resina reciclada. Então, com isso a gente faz um ciclo do produto, né, que você transporta e depois recolhe essa embalagem e destina isso para um novo uso, né, a partir do processo da reciclagem. E as embalagens são fabricadas com resina virgem, né, resina nova, essas são reutilizadas dentro da própria empresa. Então, o mesmo produto é sempre embalado naquela mesma embalagem. Então, evita também de se fazer o descarte. Isso é muito importante, porque a gente vai reduzindo, separando os resíduos e reduzindo o que a gente encaminharia para o aterro, ou mais conhecido como um lixão, né? Que aí vai ocupar o espaço, o nosso ambiente, vai poluir muitas vezes o ambiente. Então, essas ações são importantes. Ô, Leandro, você comentou aí sobre algumas das ações, alguns dos exemplos. Você consegue mensurar para o nosso ouvinte o quanto todas essas ações geraram de redução de custo para vocês, por exemplo, de 5%, 10% nos custos totais? Sim. Na administração geral, isso tem uma redução de custo do impacto de 8% a 15% nos nossos custos diretos, né? Mas acho que mais do que a redução é a gente preservar os nossos recursos. Acho que isso que é muito importante. Uma vez que a gente deixa de usar um produto novo, né, uma água potável, isso faz muito sentido. Nas empresas que a gente fornece, né, sistemas de tratamento, a gente tem muito falado sobre reuso de água, porque muitas dessas empresas, a água não é só usada para o consumo potável, ela é um insumo de produção. E aí, depois que ela passou pelo processo, ela se torna imprópria, por exemplo, para ser reutilizada. Então, a gente vai desenvolver um processo, um tratamento, de modo que ela possa ser, de novo, reutilizada dentro dessa unidade, e aí, de novo, você está evitando o consumo de água potável, que prioritariamente tem que ser disponibilizada para a população, né, e para as atividades agroindustriais, agropastorais, né, que têm a necessidade da água potável.
Então, mais um exemplo aí que a gente tem, né, sobre a viabilidade, né, econômica e sustentável mesmo desse negócio. Assim como a escola móvel, né, desse caminhão que o Senai também está exemplificando nas cidades, né? Ele é movido a biometano, combustível, que garante menos emissão de carbono nas viagens que tem feito pelo estado, estando hoje e amanhã, então, no estacionamento da Feira Industrial de Americana, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, das 8 até as 5 da tarde, e aí tem aulas ali imersivas também, não é isso? É isso aí, Sandra. A gente tem aulas, palestras imersivas, né, falando um pouco mais do conceito dessa sensibilização para as pessoas, né, as escolas, comunidade, empresas, né, que precisam trabalhar esse tema, né? Você tinha comentado, a gente precisa ainda reforçar esse conceito, a gente precisa, né? Apesar de ter várias movimentações, empresas aderindo, né? Como a empresa do Leandro, mas ainda a gente tem um gargalo muito grande, né? De pessoas que desconhecem o tema ou que não conseguem aplicar. Então, a gente vai trazer, né, dentro dessas palestras alguns conceitos e ferramentas para ajudar aí as empresas e conscientizar também as pessoas da importância do tema da economia circular, sustentabilidade, né, da descarbonização, como você bem comentou, né, a Scania, uma parceria com o Senai, que trouxe esse caminhão movido a biometano, mais um exemplo da gente reduzir, né, o impacto no meio ambiente com as nossas ações. Então, estaremos aqui, né, na FIDAM, no estacionamento da FIDAM, hoje e amanhã até o meio-dia, com essas palestras imersivas para todos que estiverem aí interessados no tema, virem visitar a gente gratuitamente, tá? Não precisa fazer inscrição, é só chegar aqui e a gente vai receber vocês muito bem. Muito interessante. Nas próximas oportunidades também para os moradores de Paulínia, na próxima semana, né, 28 e 29, Campinas no dia 2 e 3 de abril, depois vai para Jundiaí 7 e 8, Itu 10 e 11, Sorocaba 15 e 16, aí tem uma agenda que continua percorrendo outros municípios até maio, quando acontece então esse Fórum Internacional da Economia Circular. Quero agradecer a participação da Patrícia Roberta Storoli. Desculpa, Patrícia, coordenadora de relacionamento com a indústria do Senai. Também o Leandro Zanini, que está aqui com a gente, ele que é empresário da Multiágua. Obrigada pela participação, bom evento para vocês. Obrigada a vocês. Obrigado a todos. 10 e 5.